A palavra de Deus nos relata que certa feita havia guerra em Israel. Israel passava por guerra. Israel já tinha se dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, diz a palavra de Deus, que passava por grandes aflições, grandes conflitos. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, havia se levantado contra o povo de Deus, havia se levantado contra Israel. Mas na verdade Israel, nem toda ela servia ao Senhor. Israel estava corrompida, o seu rei havia se distanciado do Senhor, mas ainda assim Deus tinha misericórdia de Israel. Deus, pelo seu infinito amor, ainda poupou Israel em muitas batalhas. Diz a palavra de Deus que o Senhor guardava aquele lugar. Eliseu, diz a palavra de Deus, que ele não habitava mais em Samaria. Samaria havia se corrompido, mas Israel ainda continuava guardada pelo Senhor por causa das orações de Eliseu. E todas as vezes que o Senhor tinha que transmitir algo a Israel, todas as vezes que o Senhor queria falar algo com o rei, esse encarregado, aquele que tinha essa missão de levar a palavra de Deus àquele lugar, era sim o profeta Eliseu. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que buscava o Senhor, não porque ele fosse melhor do que alguém, ou fosse melhor ou mais especial do que eu e você nos dias de hoje, muito pelo contrário. Mas a palavra de Deus nos mostra, e ela nos revela que Eliseu tinha algo de diferente. Eliseu, ele tinha intimidade com o Senhor. E essa intimidade, diz a palavra de Deus, que Eliseu buscava ter com ele. Eliseu andava nos caminhos do Senhor. Eliseu se desviava do mal. Eliseu, ele era um homem que, apesar de todo Israel ter se afastado do Senhor, ele continuava firme. Ele continuava buscando ao Senhor. Ele continuava perseverando, independente do que ocorresse à sua volta. Eliseu continuava firme com Deus de Israel. Israel havia se esquecido do seu Deus, mas Deus não havia se esquecido de Israel. Israel havia abandonado ao Senhor, mas Eliseu não abandonava o Deus de Israel. O segredo, amados, da nossa vitória, de você buscar a Deus, está na intimidade que você tem com o Senhor. Nós temos que parar de culpar as pessoas que estão à nossa volta por conta das adversidades que enfrentamos ou das lutas que passamos. Aquilo que passamos ou enfrentamos, temos que encarar a responsabilidade que Deus exige algo de nós. E se nós quisermos ter uma situação melhorada, se quisermos que as coisas melhorem, temos que assumir a nossa responsabilidade na situação e entregar tudo nas mãos do Senhor. Aquilo que não pudermos fazer, não vai ser feito, amém, está nas mãos de Deus. Deus, se tiver graça, Ele vai agir, mas aquilo que nós devemos fazer, nós podemos fazer. Só que muitas vezes o que nos resta, apenas o que nos resta fazer, é buscar e entregar a situação nas mãos do Senhor. É buscar a Deus. Às vezes nós queremos fórmulas mágicas, queremos uma palavra que fale conosco, que mude a nossa história. Mas o que na verdade precisa ocorrer é a mudança interior. É realmente acreditar que Deus está conosco e que Ele ouve as nossas orações. E que a partir do momento que nos dedicamos a buscar a Deus, Ele nos responderá. Temos intimidade com Deus, você tem, qualquer um pode orar ao Senhor, pode buscar a Deus, em casa, no trabalho, onde quer que seja. Mas será que nós estamos buscando a Deus como deveríamos? Temos buscado essa intimidade com o Senhor? Nós vemos no relato aqui, e nós vamos ver mais à frente, por isso que eu pedi que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, a diferença de quem confia em Deus e de quem não confia, a diferença de quem entrega a sua vida nas mãos do Senhor e de quem não entrega, é uma diferença absurda. Hoje pode parecer para você que não há diferença alguma. Poxa, pastor, em casa eu sou perseguido, as pessoas andam zombando de mim porque eu estou indo na igreja, porque me chamam para ir em tal lugar, eu não vou mais, eu não me sinto mais bem, eu não estou confortável com aquele ambiente, com aquelas pessoas, isso me faz mal. Mas as pessoas não entendem. Sabe por que elas não entendem? Porque você tem intimidade com o seu Deus e elas ainda não perceberam isso. Você não faz mais parte do mundo, você não faz mais parte. Deus te chamou, Deus te resgatou. A partir do momento que Jesus bradou no seu coração, a sua vida mudou, amados. Seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram destapados. Aquilo que você não enxergava mais, agora você enxerga.
Onde você estava antes te dava prazer, te dava alegria, hoje você evita, sabe por quê? Você tem intimidade com o Senhor. Não subestime isso na sua vida. Não deixem as pessoas menosprezar aquilo que você tem de tão precioso em você, que é a sua comunhão com o Senhor. O que o diabo vai tentar fazer com a sua vida, tentar fazer com você, é tirar a sua comunhão com Deus. A partir do momento que o diabo conseguiu tirar você da comunhão com Deus, tirou você do Espírito, você saiu da comunhão com o Senhor, você está fora da presença de Deus, você se torna uma presa fácil na mão do adversário, nas mãos do inimigo. A partir do momento que você abandonar aquilo que você busca, você está afadado a fazer a vontade do diabo. Não ceda, não ceda, resiste firme, suporta, aguenta, é difícil, mas o Deus de Israel está contigo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eliseu tinha intimidade com o Senhor, e diz a palavra de Deus que o rei da Síria tramava intervir contra Israel, atacar Israel. Ele reuniu seus principais, tramou ataques, e diz a palavra de Deus que o Senhor revelou a Eliseu o que estava acontecendo. Eliseu foi até Israel, contou ao rei de Israel e disse: em tal lugar, não coloque ali o seu exército ou seu acampamento, porque o rei da Síria intenta atacá-lo, e você não vai prevalecer. E diz a palavra de Deus que isso aconteceu uma vez. O exército da Síria se armou, acampou, ficou esperando toda a estrutura, toda a logística para o ataque já havia sido armada. Porém diz a palavra de Deus que eles ficaram aguardando, e o exército de Israel não apareceu. Eles não estavam mais naquele lugar, eles não estavam mais lá. Aquilo que eles haviam tramado, Eliseu já havia revelado ao rei, porque o Senhor tinha misericórdia de Israel. E diz a palavra de Deus que ele não entendeu. Voltaram, se reuniram novamente, fizeram uma nova reunião, tramaram outro ataque em outro lugar, sondaram Israel, fizeram vigília. E diz a palavra de Deus que o segundo ataque também foi frustrado. Eliseu recebeu o chamado do Senhor, revelou ao rei o que estava acontecendo, e novamente o rei de Israel escapou de um ataque sírio. E diz a palavra de Deus que isso aconteceu por algumas vezes. Algumas vezes. Quando a palavra de Deus relata isso, ela quer dizer que foram várias vezes. Talvez 5, 10, 20, não importa. Não foi apenas uma, nem duas. Foram várias vezes, diversas vezes. Quando você tem comunhão com o Senhor, amados, o ataque do inimigo não tem poder contra a sua vida. Por mais que eles tramem, por mais que queiram se levantar, por mais que queiram te colocar em enrascadas, colocar em situações perigosas, colocar você em caminhos maus, fique em paz. O ataque do inimigo, o ataque do adversário não prevalece contra a sua vida, porque você tem intimidade com o Senhor, você tem Deus na sua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Nós percebemos através desse texto que Eliseu fazia muita diferença, a comunhão que Deus tinha, que Eliseu tinha com Deus, sim ou não? Faz diferença você buscar esse Deus, faz diferença você estar aqui na casa de Deus, faz diferença você se sujeitar à vontade do Senhor, faz diferença você reconhecer que dentro de você não há capacidade, não há talvez força para lutar sozinho, que você precisa de uma ajuda. E não é uma ajuda humana que nós estamos falando, não é uma ajuda financeira, não é dinheiro que falta na sua vida, amados. Às vezes nós imaginamos assim: não, quando eu tiver dinheiro eu vou juntar dinheiro, quando eu tiver essa quantia as coisas vão mudar. Muito pelo contrário. Talvez você já teve muito mais dinheiro do que você precisa hoje, e olha como você está hoje. Se fosse assim, glória a Deus. Se fosse assim, se fosse desta forma, o rico não teria problema. Se fosse assim, a pessoa que é bem financeiramente não enfrentaria problemas, não enfrentaria adversidades. Ela não teria problema algum. Pode ser que ela não tenha problemas financeiros, mas aquilo que ela mais precisa, ela não possui. O que você precisa na sua vida é intimidade, comunhão com o Senhor. Ah não, o que eu preciso é casar. O que eu preciso é encontrar a pessoa da minha vida. O dia que eu encontrar, as coisas vão mudar. Quem te disse isso?
E é claro que eu torço para que você seja feliz, que você encontre alguém, que você esteja com alguém, que você possa servir a Deus até mesmo junto com essa pessoa, que você se entregue nas mãos do Senhor, mas não é isso que é crucial para a sua vida. O que é crucial para a sua vida é o Espírito Santo de Deus sobre você, é você ter comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai enfrentar adversidades, você vai passar por problemas, e quem vai te socorrer? A pessoa que você escolheu para estar do seu lado ou o Senhor? Aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você tanto confia ou o Senhor? Quem é que podia livrar Israel, amado, se não fosse a revelação de Deus? Quem é que podia revelar a Israel os ataques do exército de Ben-Hadad se não fosse o próprio Deus? Tem coisas que ninguém vai te falar, tem coisas que ninguém vai te corrigir senão a palavra de Deus. Tem coisas que ninguém vai te dar a instrução que você precisa se não for a palavra. Se alguém pudesse dar os conselhos que estivessem fora daqui, não haveria necessidade de existir a palavra de Deus. Por isso que ela é única. As pessoas, o mundo não entende, sabe o que? Quando chegam e falam assim: Deus é um só. Deus com certeza é um só. Mas o nosso Deus, amados, eu já disse isso aqui outras vezes, mas o meu Deus, o seu Deus, ele é exclusivista. Deus disse para Moisés: Moisés, quando entrares na terra, orienta o povo que vocês não vão adorar outros deuses. Deus, quando apareceu para Moisés, Moisés disse assim: Senhor, quem eu vou dizer para aquele povo, para os hebreus? O que eu vou dizer para eles? Quem apareceu para mim? O que eu vou falar? Você vai chegar para eles, Moisés vai dizer assim: o eu sou me enviou aqui. O nosso Deus, amados, ele não abre mão da intimidade que ele tem com você. Ou você decide fazer a sua vontade, fazer a vontade dos outros, ou você decide fazer a vontade de Deus. A escolha com Deus é uma só, é sim, sim, não, não. Passar disso tem procedência maligna. Quando você tem que recusar algo e você aceita, você está dando ouvidos para o diabo. Quando você tem a possibilidade de fazer a vontade de Deus e não faz, você está pecando. Quando você faz aquilo que desagrada a Deus e você sabe, você está pecando. Tudo isso fere o que é a sua intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você pode confiar nele, porque ele vai guardar a sua vida. Quando você tem intimidade, comunhão com o Senhor, você pode descansar, porque ele vai cuidar de você. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa que tem palavra e que a gente pode confiar. É bom ou não é? A pessoa promete, ela cumpre. Ela fala que vai estar, ela vai. Ela diz que vai fazer, ela faz. Ela diz que vai te ajudar e ela ajuda no momento da sua dificuldade. É tão bom isso quando acontece. Agora, quando Deus deposita em você o Espírito Santo dele para te guardar, para te guiar, e você frustra. Aliás, vamos corrigir essa palavra, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, como que nós queremos ter comunhão e intimidade com Ele? Como que nós queremos que Ele faça o impossível e extraordinário sobre a nossa vida, se a gente não crê que Ele está conosco? A intimidade com Eliseu, de Eliseu com Deus, evitava que Israel fosse atacada. A intimidade de Eliseu com Deus impedia que Israel fosse destruída. A intimidade de Eliseu com Deus impedia que o exército destruísse o povo do Senhor. A intimidade de Eliseu com o Senhor impedia e fazia com que os ataques do inimigo não tivessem sucesso algum. A palavra de Deus nos fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer repreender o diabo na sua vida? Quem é que quer repreender o diabo na sua vida? Pastor, eu tenho enfrentado uma luta, o inimigo tem se levantado contra mim, o diabo tem tramado contra a minha vida, eu sei disso. Quem quer isso? Quem? Abaixa a mão. Tenha comunhão com o Senhor, tenha intimidade com Ele. Busca Ele, mas busca de verdade. Mas confia nele, busca agradá-lo, busca fazer a vontade dele. É difícil, é complicado, você tem que lutar contra a sua carne, contra a sua natureza. Você tem que muitas vezes se afastar de pessoas.
Israel tinha a revelação de que eles tinham que evitar alguns lugares. Tem situação na sua vida que você tem que evitar. Tem lugares que você sabe que você tem que evitar. Tem amizades que você tem que evitar. Tem relacionamentos, infelizmente, que às vezes você tem que evitar. Existem amizades tóxicas. Existem pessoas que não te agregam nada. Existem pessoas que te atrapalham a sua jornada, que distanciam você, que te confundem, que te fazem andar, faz você andar por caminhos que você não conhece, te faz andar por lugares onde você não deveria estar. Tudo isso é sinal de que você está errando na sua comunhão com o Senhor. O rei poderia muito bem ouvir o conselho de Eliseu e rejeitá-lo, sim ou não? Poderia. Olha, não sei não, esse profeta, eu confio no nosso exército, é armado, é equipado, é forte, nós vamos enfrentá-lo. Mas o rei de Israel, ainda com todos os seus defeitos, ele dava ouvidos ao homem de Deus, ele dava ouvido ao profeta Eliseu, ele ouvia os conselhos e evitava. Aquilo que você sabe que desagrada a Deus, amados, evite, passe longe. Ah, pastor, mas a pessoa me procura, ela vai atrás de mim. Evita, seja educado. Poxa, eu não vou poder ir hoje eu não vou poder estar. Evita. Às vezes, sabe qual que é o nosso medo? A gente tem muito medo muitas vezes do inimigo, do ataque do adversário. E a gente teme o diabo, a gente acha que ele vai aparecer pra gente num sonho revelado com um rabo, chifre, e vai falar assim: eu vou acabar com a sua vida. Tem gente que quando infelizmente manifesta alguém na igreja, a pessoa fica até com medo, meu Deus do céu, a pessoa se sente mal. Sabe que tem gente que não volta na igreja quando ocorre uma manifestação demoníaca? Tem gente que tem pavor do diabo, tem gente que não suporta, tem gente que tem medo. Eu tinha um amigo, há muito tempo, ele falou para mim que uma vez ele foi numa determinada igreja, e lá teve a manifestação de demônio, uma pessoa ficou possuída, e ele falou que o obreiro chegou e foi colocar a mão na cabeça dele. Ele falou que na hora que ele sentiu, ele olhou para o lado, a pessoa manifestou, ele olhou para o lado, a outra pessoa manifestou, ele pensou: o próximo sou eu, o diabo não vai me pegar aqui. Na hora que o obreiro encostou a mão na cabeça dele, ele tomou um susto tão grande, que ele saiu correndo por dentro da igreja. A igreja tinha um estacionamento, ela era terra, e o estacionamento tinha uma corrente para dividir o estacionamento de carros. Ele falou que passou correndo por cima daquela corrente, tomou um tropeção, caiu e foi embora. Ele até brincou, falou assim que o obreiro deve ter imaginado: esse demônio é rápido, esse aí, isso aí é uma unção especial, eu tenho que ter, sei lá, tem que ter a unção do Zayn Bolt para correr atrás desse demônio que não... O diabo, às vezes, amados, ele aparece para a gente de forma sutil. Às vezes não, na maioria das vezes. Às vezes o diabo vai tentar seduzir você. Às vezes o diabo, isso para os homens, às vezes o diabo é alto, é loiro, olhos claros, ou morena também, cheira bem. Só que o irmão, ele é casado. Isso aí acontece na vida dos outros, comigo. Para as mulheres também. Às vezes o demônio é alto, é forte. Ele sabe aquele maromba, vai para academia, barriga de tanquinho. Só que a irmã é casada. A irmã tem compromisso, a irmã tem comunhão com Deus. E aí? Ah, pastor, eu vou lá só conversar um pouquinho, só não mata ninguém. Não mata? A gente conhece o exemplo de Sansão, um homem ungido por Deus, nazireu de Deus. Não era para revelar o segredo dele para ninguém, era para ele guardar no coração. E diz a palavra de Deus que por causa de um relacionamento, Israel foi afligida e ele perdeu a sua força e perdeu a sua comunhão com Deus. Ele perdeu a sua comunhão com Deus porque ele deu ouvidos ao diabo. Se você sabe que tem coisas, situações que você tem que evitar, e esse é o ponto, até brinquei falando isso, mas o ponto é esse. Se você sabe que tem situações que você tem que evitar, que você tem que ficar longe, evite, se afaste, passa longe, evita. Não te agrega, pode ter certeza que vai te prejudicar. Não te faz bem,
Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Pode colocar a varoa aqui, o homem e a mulher. Bem-aventurado é a pessoa que não se assenta na roda dos zombadores. Bem-aventurado, é feliz aquele que não está no meio de pessoas que não condizem com a fé dele. Pastor, eu não vou conviver com essas pessoas. Não estou dizendo isso. Uma coisa é você ter companheiros, você ter pessoas conhecidas, colega de trabalho, colega de faculdade, colega vizinhos, você ter parentes. Outra coisa é você ter intimidade pessoal com essas pessoas. Outra coisa é você fazer essas pessoas participarem intimamente da sua vida. Outra coisa é você pedir conselho para essas pessoas, onde o seu único conselho deveria ser a palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus te agrega coisas, amados. A palavra de Deus tem valor, ela tem peso sobre a sua vida. Ela tem peso no céu, ela tem peso no inferno, ela tem peso aqui na terra. A palavra de Deus é quem muda a trajetória da sua vida. A palavra de Deus é quem te abençoa em nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que o rei Ben-Hadad ficou furioso. Ele ficou possesso. Ele falou: dentro da Síria tem um espião. Entre os meus homens há um espião. E diz a palavra de Deus que ele fez uma reunião, colocou todo mundo à mesa e chegou: é o seguinte, não há uma outra explicação senão que existe um espião entre nós. Alguém está contando para Israel. Alguém aqui é dedo duro. Alguém aqui é um espião. Alguém aqui está contra nós, está levando tudo que nós tramamos aqui nessa reunião, está levando para o rei de Israel. E diz a palavra de Deus, não relata o nome da pessoa, e disse: Senhor, meu rei, não é isso que está acontecendo. Em Israel existe um homem, e ele é um homem de Deus. E Deus revela para Eliseu, não o que nós tramamos aqui no meio dessa reunião, mas aquilo que o Senhor pensa no seu quarto de dormir. O Deus de Israel sabe o que o Senhor faz no seu secreto, no seu íntimo, a quatro portas fechadas, aliás, a quatro paredes, as portas fechadas. O Deus de Israel, o Deus de Eliseu, revela para ele o que está acontecendo e o que o Senhor está tramando no seu quarto de dormir. O nosso Deus, amados, conhece tudo. Ele sabe tudo que você tem passado. Ele conhece cada lágrima que você derrama. Ele sabe o seu sofrimento e a sua dificuldade. E Ele sabe também qual é a investida do diabo e qual é o próximo passo de Satanás contra a sua vida. O que eu tenho para dizer a respeito disso para você hoje é: não temas, confie em Deus, porque não prevalecerá, porque o Deus de Israel é quem te guarda e Ele está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que o rei então perguntou: onde está esse homem? E buscaram saber onde estava Eliseu, e diz a palavra do Senhor que ele estava em Dotã. Então o rei reuniu seu exército e mandou homens àquele lugar e disse: peguem Eliseu, tragam ele até a minha presença. Diz a palavra de Deus que o exército foi organizado, eles cercaram a cidade de Dotã. Não fala quantos homens, provavelmente não, cidades circunvizinhas ali de Israel naquela época não eram tão grandes, mas diz a palavra de Deus que era um exército a ponto de cercar as saídas e cercar aquela cidade para que ninguém entrasse, ninguém saísse daquele lugar, se não passasse pelo exército do rei da Síria. Diz a palavra de Deus que pela madrugada eles acamparam em derredor da cidade, ficaram nos altos montes, enquanto o profeta Eliseu estava na sua casa. E ele tinha um auxiliar, um moço, diz a palavra de Deus, que servia Eliseu, que seria futuramente talvez um profeta também em Israel. E diz a palavra de Deus que aquele moço levantou muito cedo. Pega a palavra de Deus, você que ainda permanece com ela aí. Vamos ler no versículo 15 agora, 2 Reis capítulo 6 e verso de número 15.
Todos acharam? O próprio capítulo 6, avance só um pouquinho. Aliás, nós acabamos passando por essa leitura. E o moço, versículo 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Continua lendo. E orou Eliseu e disse: Senhor, que te lhe apraz, abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Não fecha a palavra de Deus ainda não, continua com ela aberta, olha para cá. Diz a palavra de Deus que o moço levantou cedo, provavelmente ali para lavar o rosto, levantar ali pela manhã, preparar o café, talvez alguma coisa para eles comerem. Diz a palavra de Deus que quando ele levantou a cabeça, ele olhou, eles estavam cercados, o exército da Síria havia cercado aquele lugar. A palavra de Deus nos fala que ele entrou em pânico, ele entrou em desespero. Ele falou: agora acabou. Eu acho que se ele tivesse a oportunidade de correr, como eu contei a respeito do meu amigo, ele tinha corrido. Se ele tivesse a oportunidade de abandonar Eliseu ali naquele lugar, provavelmente o desespero dele foi tão grande, diz a palavra de Deus, que ele ficou em choque. Ele disse: meu Senhor. Acordou Eliseu desesperado: meu Senhor, à nossa volta está o exército da Síria, e agora? Olha a diferença, amados, de quem tem comunhão com Deus e quem não tem comunhão. Ai meu Deus, e agora? E isso você vê ao seu redor. Isso você vê com pessoas que estão à sua volta. A diferença de quem confia em Deus e a diferença de quem não confia. Quem não confia em Deus entra em desespero, entra em pânico, fala: agora acabou. Quem não tem comunhão com Deus, quem não tem intimidade com o Senhor, tudo para ele ou para ela é motivo para reclamar. Ela nunca vê as circunstâncias boas, só apenas as coisas ruins que acontecem com ele ou com ela que fazem sentido. A pessoa reclama de tudo e mais um pouco. Não é ele, é ela, é o meu patrão, é o meu chefe, eu não sei o que fazer. Nossa, essa pessoa nada está bem. Se a situação financeira está bem, ela reclama da saúde. Se a saúde está bem, ela reclama da financeira. Se a financeira e a saúde estão bem, ela reclama do patrão. Se o patrão está tudo bem, ela reclama dos filhos. Se os filhos estão bem, a pessoa sempre reclama. A pessoa nunca está satisfeita. Se você tem feito isso, toma cuidado. Toma cuidado. Isso pode ser um sinal que a sua comunhão com Deus está abalada. Olha o que Deus tem feito por você. Você confia em Deus? Quem é que confia em Deus? Diga amém. Eu também. Também confio em Deus. Se você confia em Deus, se você busca Deus, se você ora, entrega nas mãos dele. A situação ficou com problemas, a situação ficou adversa. Descansa. Descansa no Senhor, entrega nas mãos dele. Deixa que Deus vai fazer. O que você não pode fazer, deixa nas mãos do Senhor. Eu vou repetir, amados: o que você não pode fazer, deixa nas mãos de Deus. Uma casa cercada por um exército com duas pessoas dentro, uma confiava, a outra não, uma tinha comunhão e outra não. Às vezes é dentro da sua casa essa situação. Às vezes o problema se levantou contra a sua casa. Tem gente dentro da sua casa que confia e tem outras que não confiam. Tem umas que confiam e acreditam que Deus pode fazer um milagre, e tem outras que não confiam e não acreditam no Senhor. Tem umas que estão continuando orando, eu espero que seja você, e tem outras que estão reclamando, murmurando, achando que tudo está perdido. O que tinha comunhão com Deus, Eliseu orou, diz a palavra de Deus, e disse assim: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele possa ver. Quem tem comunhão com Deus, amados, tem uma visão diferenciada a respeito das coisas.
tem um ponto de vista diferente a respeito de tudo. Quem tem comunhão com Deus, nem tudo é problema, ele consegue achar uma solução. Ele é uma pessoa disposta a poder ajudar, ele é uma pessoa disposta a poder solucionar e sanar o problema, e não causar mais intrigas, não tomar a força bruta ou força do braço, ou tomar a discussão, o bate-boca como resolução dos seus problemas. Muito pelo contrário. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela começa a entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando você tem comunhão com Deus, Deus começa a te mostrar coisas que antes você não via. Eliseu orou e aquele homem passou, aquele moço passou a enxergar. Diz a palavra de Deus que quando novamente ele abriu a porta e olhou afora, havia um exército de fogo ao derredor daquele lugar e daquela cidade, e era mais numeroso, mais poderoso, mais capacitado e mais forte que o exército da Síria. Aquele que está ao seu favor é maior do que o seu adversário. Não temas a investida do inimigo, o teu Deus está contigo, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que você pode confiar? Abre a sua Bíblia aí em Salmo. Salmo está no meio da Bíblia. Se você abrir a Bíblia exatamente na metade dela, você vai cair provavelmente em Salmos. Abre em Salmos 121, versículo de número 3. Salmo 121. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Pastor, por que eu devo confiar no meio da adversidade? Por que Eliseu confiava? Por causa disso daqui, ó. Salmo 121, versículo 3 e versículo 4. Todos acharam? Diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar é cochilar. Olha para cá. Tosquenejar, algumas versões está cochilar, outras está tosquenejar. Tosquenejar é cochilar. Sabe quando você está com sono? Às vezes até no culto, ter sono no culto, cochilar no culto é horrível. Às vezes o pastor fala demais. A bispa então nem se fala bastante. Aí você está cansado, trabalhou a semana inteira, você dá aquela, sabe aquela, cochilar não é dormir, sabe aquele apagão assim que você vai na outra dimensão e volta assim, sabe? Você foi e voltou assim. Fala, meu Deus, acho que eu dormi uma meia hora. É tosquenejar. O seu Deus não cochila. O seu Deus ele não vacila, ele não pisca. Vamos ler de novo, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eliseu descansou a noite inteira, ele não percebeu o exército chegando ao seu derredor. Quando ele percebeu, ele estava cercado, mas ele podia confiar, porque o guardião de Israel estava naquele lugar. Amados, o guardião de Israel está sobre a sua vida. Ele não dorme, ele não vacila, ele não cochila. Ele está contigo nesta manhã. Creia, confie que o Senhor está com você. O Senhor que te guarda, te protege, em nome do Senhor Jesus. Deus te guarda, fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Sabe aquele ditado? Aquele ditado não inventaram há pouco tempo. Tá nervoso? Vai pescar. Tá nervoso? Tá com problema? Tá com dificuldade? Fica em paz. Descansa no Senhor. Aquele que te guarda, Ele te protege. Ele não tosqueneja. Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não abre mão de você, Ele cuida de você, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. Ele não vai permitir que o seu inimigo vença a investida do diabo contra a sua vida. Ele não vai permitir que o seu inimigo tenha êxito contra você. Quem confia em Deus, amados, descansa. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, versículo de número 7, diz a palavra de Deus, que Herodes se levantou contra a igreja do Senhor, mandou prender a Tiago, matou Tiago à espada. Tiago foi decapitado. E diz a palavra de Deus que os judeus
Os fariseus, aqueles mesmos que mataram Jesus, se alegraram. E isso tem que acabar com esse povo mesmo, esse povo que serve esse Jesus. Diz a palavra de Deus que Tiago foi preso, decapitado. E Herodes, vendo que isso agradava o povo, depois você lê na sua casa. Lembrei disso agora. Atos 12. E diz a palavra de Deus que Herodes, vendo que aquilo agradou o povo, ele mandou prender a Pedro. E Herodes estava só esperando passar o feriado da Páscoa para poder matar a Pedro, e colocou Pedro na prisão. E diz a palavra de Deus que a igreja fazia incessante oração por Pedro. Depois você lê com mais paciência. Diz a palavra de Deus que durante a noite, se fosse eu ou você, imagina você, amado, ser sentenciado hoje. Alguns países têm a pena de morte, no Brasil não tem. É uma discussão séria a respeito disso. Uns são a favor, outros contra. Essa não é a questão agora. Mas imagina você sendo sentenciado à morte por pregar a palavra de Deus, não cometeu nenhum assassinato, nada que te impusesse aquela punição. E diz a palavra de Deus que Pedro dormia. Se fosse eu ou você, nós estaríamos desesperados. Se fosse talvez uma semana aproximadamente, ficou Pedro ali no cárcere, 3 a 4 dias, talvez, não se sabe exatamente. Mas diz a palavra de Deus que Pedro dormia. Se fosse eu e você, certeza ou não que seria 3 ou 4 dias sem sono? Sim ou não? Certeza. Eu estou ao ponto de ser... O Tiago já foi. Deus permitiu que Tiago fosse morto. Agradou os judeus. Herodes, manda Pedro, a sua vez, Pedro. Você está preso com soldados, com 16 soldados à sua volta. Diz a palavra de Deus que a igreja orava, o anjo do Senhor foi até aquele lugar enviado por Deus. Diz a palavra de Deus que o anjo precisou acordar Pedro. Pedro dormia na véspera da sua morte. O que tem te assustado? Será que é o seu problema que é grande, ou será que a sua confiança em Deus, ou será que a sua confiança em Deus está pequena? Quem descansa em Deus, meu amado, dorme em paz. Quem descansa em Deus fica tranquilo, repousa o seu coração, deixa as coisas acontecerem. Quem descansa no Senhor, quem tem confiança em Deus, dorme em paz. Dorme em paz, fica tranquilo. Quem descansa no Senhor, ainda que haja problemas ou dificuldades, a pessoa entrega nas mãos do Senhor. Quem descansa em Deus, ainda que esteja a ponto de ser decapitado, de ser degolado, dorme em paz, porque confia no guarda de Israel, confia no Senhor, confia no seu Deus, confia no seu Deus, dorme em paz, entrega esse problema nas mãos do Senhor, deixa o sono do Senhor repousar sobre a sua vida, descansa, porque o Senhor está contigo, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, deixa. E diz a palavra de Deus que ali aquele exército do rei da Síria estava acampado naquele lugar. Um moço do homem de Deus viu, estavam cercados de cavalos e cavaleiros de fogo. Diz a palavra de Deus que Eliseu abriu a porta e orou ao Senhor e disse: Senhor, atinge esses homens com cegueira. Mas não foi uma cegueira total, que eles ficaram cegos, perdidos, um trombando no outro. Não foi isso. Eles passaram, eles deixaram de enxergar a realidade. Deus, amado, cega os seus inimigos. O teu Deus, Ele permite que o seu inimigo não veja coisas. O teu Deus, além de te capacitar com uma visão de coisas que você não podia ver antes, Ele cega os seus inimigos, Ele cega o seu adversário, para que não permita que eles enxerguem coisas que estão diante dos olhos deles. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor feriu aquele exército, e eles não puderam enxergar a situação, ao ponto de Eliseu chegar àqueles homens e disse assim: aquele que você procura não está aqui, me acompanhe que eu vou levar onde vocês querem chegar. E diz a palavra de Deus que Eliseu levou aqueles homens para o centro da capital de Israel. Eliseu não estava em Samaria, Eliseu estava em Dotã. Ele levou o exército adversário por cerca de 20 quilômetros. Eliseu caminhou com aqueles homens, e eles não puderam perceber que aqueles que eles estavam buscando era quem levava eles para
Samaria. O teu Deus é quem te guarda. O teu Deus é quem está no controle, inclusive dos problemas que você tem e do adversário que se levanta contra a sua vida. Não temas. Eliseu andava em paz porque ele sabia que ele estava guardado e ele estava protegido. Eliseu andava tranquilo e ele caminhou 20 quilômetros, não sei, 10, isso não importa. A diferença que tem da pessoa que confia em Deus, que tem comunhão com o Senhor, é que ela caminha confiando em Deus e ela prossegue em nome do Senhor. Ela descansa em Deus, é Deus quem mostra o caminho, é Deus quem dá a direção. Amados, como Jesus disse, não se preocupe com o que é a vez de falar, com a palavra, não o que eu vou falar para aquela pessoa. Não se preocupe, naquele momento Deus colocará as palavras certas na sua boca. O Espírito Santo de Deus te dará a revelação correta. E se Deus, pastor, Deus não falar nada, cale-se. Se Deus não falar nada, fica tranquilo, confia em Deus, deixa. Se Deus não falar nada, não fale também nada. Não queira falar o que Deus não falou. Não dê conselhos que Deus não mandou você dizer. Se Deus não falar para você ir, não vai. Caminhe com Deus, caminhe com o Senhor. O salmista Davi disse: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus adversários. Davi estava falando assim: prepare que eu esteja preparado diante dos meus adversários. Davi não disse assim: afasta de mim os meus adversários. Estar à mesa com o adversário significa você estar ali para fazer uma refeição. Você está cara a cara, face a face, encarando ele a todo momento. E Davi continua: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque certamente a bondade, a benignidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua casa para todo sempre. Esteja preparado para situações adversas. Não se prepara para fugir, se prepara para andar com pessoas que não têm a mesma fé que você. Se prepara, mas acham que tem, tá? Se prepare para estar com pessoas que não têm a mesma comunhão que você tem com Deus, mas elas imaginam que tem. Mas o que mostra, amados, a comunhão com Deus não é o falar. Não é falar. Falar, como diz o ditado, papagaio fala também. É agir. É atitude, é postura de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa que confia em Deus, que tem comunhão com Deus. E diz a palavra de Deus que Eliseu caminhou com aqueles homens, e quando eles chegaram em Samaria, quando eles chegaram lá, diz a palavra de Deus que eles foram tirados daquela cegueira. Eles perceberam que eles estavam dentro de Israel, cercados. E diz a palavra de Deus que o rei ficou até perdido. Eliseu, o que eu faço? Vamos matar? O que a gente faz agora? Vamos prender? Eliseu disse: não. Porque se nós matarmos esses homens, certamente se eles matassem aqueles homens, o rei da Síria se levantaria contra Israel e atacaria aquele lugar, sim ou não? Mandaria um exército, buscaria coalizões, buscaria forças, ele buscaria capacitação, talvez com outras nações, levantaria-se contra Israel e fariam outros ataques. Eliseu disse assim: não vamos fazer isso. Dê pão, dê água. Diz a palavra de Deus que eles prepararam um banquete, serviram aqueles homens, ficaram bem alimentados. O nosso Deus, amados, não queira a morte dos seus inimigos. Às vezes, sabe o que você quer na sua vida? Que aquela pessoa morra. Ah, os meus problemas seriam resolvidos se aquela pessoa, se A, B ou C, morresse, deixasse de existir. Não é isso, não é isso. E você que pensa isso, o problema está em você. Está em você. O problema não é a pessoa, o problema é você. A pessoa que deseja a morte de alguém, o problema está nela. É ela que é o problema. Diz a palavra de Deus que quando eles ficaram bem saciados, sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Porque se Deus age com justiça para com todos, o dia que você pecar vai ter justiça sobre a sua vida. Quantos de nós erramos todos os dias? Todos os dias nós erramos, todos os dias. Você levantou, você tirou o pé da cama, você tem grandes probabilidades de errar, de falhar, de pecar, de desagradar o seu Deus. Você quer justiça para com os outros e perdão para a sua vida. Por quê? Ah, você é mais bonitinho, mais bonitinha? Você é melhor do que A, B ou C? Não. O nosso Deus é um só. E Deus
tem misericórdia dos nossos adversários. Volta lá para 2 Reis capítulo 6. Você abriu aí em Salmos, volta lá para 2 Reis capítulo 6. 2 Reis 6, capítulo 6, versículo 23. 2 Reis capítulo 6, verso de número 23. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram, beberam e despediu. E foram para o seu senhor, ou seja, voltaram para a Síria, voltaram para o rei Ben-Hadad. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Olha para cá. Quando você tem comunhão com o Senhor, o inimigo perde a vontade de continuar te atacando. Ninguém precisou levantar uma espada, não houve batalha, não houve sangue, houve comunhão de um homem com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, não espere o enfrentamento, não espere a adversidade se levantar contra você, não espere o embate. Se você tem comunhão com Deus, e você deve buscar aprimorar isso, é algo que é particular, é você e Deus. Não tem fórmula mágica. Pastor, quais são os 10 passos? O que eu devo fazer? Os conselhos foram dados no decorrer dessa palavra. Primeiro, evitar locais que desagradam ao Senhor. Evite situações. Se você começar a evitar a situação adversa, Deus vai começar a se agradar de você. Se você começar a obedecer a Deus e desagradar ao inimigo, você vai começar a ter comunhão com Deus. Se você começar a buscar e confiar em Deus, você vai começar a ter comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, aí a gente vai para o segundo passo. Deus vai começar a te mostrar coisas que antes você não via. Deus vai começar a abrir os seus olhos para situações que antes você não enxergava. Se você começar a ter comunhão com o Senhor, Deus vai começar a te dar livramentos, te dar escapes, te dar saída. Deus vai começar a capacitar a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você tiver comunhão com o Senhor, amado, seus inimigos não prevalecerão contra a sua vida. Para terminar, abra em Salmo, volta lá para Salmo. Agora no capítulo Salmo 125. Salmo 125 e versículo de número 2. Salmo capítulo 125. Salmo 125 e versículo 2. Pastor, por que eu tenho que ter comunhão com o Senhor? Por que eu tenho que buscar tudo isso? Mas a situação é complicada. A resposta está aqui, ó. Salmo 125, 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. O seu Deus está contigo, amados, para sempre. Assim como Israel está cercada pelos montes, o Senhor está contigo, guardando a sua vida para sempre. Você tem alguém em quem você pode confiar. Você não está desamparado, você não está sozinho. Busque a comunhão com Deus, busque estar com Ele, busque agradar ao seu Deus, busque fazer a vontade do Senhor, porque em tudo Ele vai te guardar, em tudo Ele vai te proteger. E quando você não tiver mais escape, não tiver mais alternativa, não tiver uma saída, quando não houver o que você possa fazer, o teu Deus vai cegar os seus adversários, vai cegar os seus inimigos, para que eles não te enxerguem, e Deus vai te dar o livramento. A tua saída está nas mãos do Senhor. Busca o Deus de Israel, busca o Deus de Eliseu, busca esse Deus vivo, busca o Deus que livrou Israel da morte, livrou Eliseu, busca o Deus que precisou acordar Pedro dentro da prisão. Descanse em paz, dorme em paz, durma o sono dos justos. Descansa no Senhor, porque é Ele quem te livra, é Ele quem te guarda. Hoje o Senhor, amados, quer ter comunhão com você. Deus está te chamando, Deus está fazendo um convite para você, e não sou eu que posso aceitar isso por você. É você que quer ter comunhão com o Senhor ou não. É você que quer entregar o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde nas mãos do Senhor.
É você que tem que entregar, é você que tem que decidir. Eu quero esse Deus para a minha vida. Então busque a Ele, confia nele, acredita nele, descansa nele. Quem quer ter uma vida abençoada aqui, diga amém. Entrega tudo nas mãos do Deus de Israel, no guarda de Israel. Porque assim como estão os montes de Jerusalém em volta de Israel, assim está o Senhor em volta do seu povo. Assim está o Senhor contigo. Assim é você, amados. Você está cercado não pelo exército adversário, mas você está cercado pelo Senhor por todos os lados. O teu inimigo não pode te atacar por nenhum lado. Entenda isso. Para de desespero. Para de ouvir conselho dos outros, ouvir conselho de ímpio, ouvir conselho de pessoas que têm a vida destruída. Como que eu vou ouvir conselho financeiro de alguém que não sabe administrar as coisas? Como? Dá para fazer isso? Não dá. Eu não estou dizendo a pessoa passar por problemas financeiros, adversidade, todo mundo passa, a economia, o dólar sobe, ações, enfim. Pastor, você não entende? Eu não entendo nada disso, eu muito menos. Mas eu sei que quando aumenta alguma coisa lá, aumenta o arroz aqui pra gente. Porque vamos lá para explicar a explicação. Por que aumentou? Porque a importação, porque a taxa, porque... A pessoa passa por situações adversas. O problema é que você está querendo sair de onde não tem. Você está buscando conselhos com a sua esperança onde não há. E quando não houver exemplos à sua volta, a palavra de Deus é o maior exemplo. E aquele exemplo que você busca tem que estar pautado pela Bíblia. É a palavra que é o guia. Se a palavra de Deus é guia para a minha vida, eu posso dar conselho para os outros, eu posso aconselhar dentro daquilo. Se eu não souber, não tem problema. Olha, busca tal pessoa é assim. Agora, amados, nós depositarmos a nossa confiança em quem não vai nos ajudar, darmos ouvidos. Não, faz dessa forma, faz daquele jeito. Faça-me um favor. Que comunhão que você tem com Deus? Parece que você anda sozinho, anda sozinha, você não tem Deus na sua vida. Você acha que Deus te tirou da onde você estava e te colocou aqui para brincar com a sua fé? Pelo amor de Deus, amados, confia no Espírito de Deus que repousa sobre a sua vida. O Espírito de Deus que repousava sobre a vida de Pedro, que mesmo Tiago tendo morrido, ele confiava em Deus. Havia júbilo em Israel. Os judeus estavam felizes, estão matando, e está lá Pedrão dormindo, repousado lá. O anjo acordou Pedro, coloca a sandália. Pedro tirou a sandália, tirou o cinto, ou seja, é como se eu chegasse em casa hoje, ou você chegar em casa, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai chegar na sua casa, você tira o seu sapato, tira o seu tênis, sim ou não? Você está com uma roupa mais formal, você tira, coloca o camisetão ali, do Brizola de 1800 e... coloca lá a camiseta do seu político favorito e fica em casa, com um buracão, uma camiseta lá e fica lá. Pedro estava à vontade, tranquilo, sossegado, dormindo. O anjo acordou Pedro, acorda, calça as sandálias nos seus pés, põe o seu cinto e me segue. Siga ao Senhor, siga a Deus, que a sua vida vai bem em todas as coisas. Siga o conselho que está na palavra de Deus, que tudo, eu vou repetir, tudo na sua vida vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Descanse no Senhor, que Ele está contigo nessa manhã. Descanse em Deus, busca comunhão com o Senhor, que a sua vida será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor se você crê, então, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor. Pastor, a comunhão que eu tenho com Deus estava abalada, estava fragilizada. É a hora do conserto, seu e Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração foi pregada. Com todas as minhas limitações ou todas as minhas dificuldades como homem, ela foi transmitida. Quem tem a responsabilidade de abrir a boca e falar sou eu, mas quem tem a responsabilidade de fazer essa palavra repousar sobre o seu coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te convencer, é você que tem que entender. Se você está com a sua comunhão com Deus abalada, fragilizada, é agora. Se você quer ter essa comunhão com Deus, pastor, começa a partir de quando? Agora, é já. E não é igual a academia não, dieta, tá, promessa, começo segunda-feira, é hoje. Pastor, eu tinha um convite até hoje para estar lá, cancela. Eu tinha o convite para estar com pessoas, mas pastor,
Estou dando um conselho segundo a palavra de Deus. Evite lugares onde Deus manda você não estar. Começa hoje. Para Deus, amados, a palavra de Deus nos fala que Deus não faz diferenciação entre dia e dia. Para Deus é uma coisa só, é um eterno presente. Para mim, para você tem hoje, amanhã, depois de amanhã, ano passado, no futuro. Para Deus não existe isso. Para Deus é um eterno presente. Para Deus pouco importa se você vai fazer segunda, terça, quarta. O dia que você está aqui é domingo. Domingo 10h15 da manhã, é agora, domingo 10h15 da manhã que você tem que tomar uma posição, que você tem que se apresentar diante de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e que Ele possa fazer você refletir a respeito do que foi manifesto hoje aqui nessa manhã, que essa palavra caia sobre o seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, assim como Eliseu orou naquele lugar, pediu para que os olhos daquele moço fossem abertos, assim nós oramos também ao Senhor. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que não podíamos antes ver. Abre os nossos olhos, meu Pai, para que possamos enxergar a providência do Senhor e as mãos do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos ver que o Senhor está conosco e que não é a nossa capacidade que vai nos tirar ou que vai nos livrar disso, mas é a comunhão com o Senhor. Meu Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Meu Deus, queremos comunhão com o Senhor, queremos intimidade, queremos nos aproximarmos, queremos estar contigo, queremos saber confiar no Senhor, aprender mais de Ti, descansar na Tua palavra, descansar nos Teus caminhos. Deus, nós queremos estar com o Senhor próximos, juntos, queremos ter a intimidade que Eliseu tinha com o Senhor, e isso só é possível, meu Pai, se buscarmos ao Senhor, se confiarmos em Ti, se dermos ouvidos à Tua voz. Meu Deus, essa pessoa que está aqui hoje, nessa manhã, que ouviu essa palavra, mas que andava desesperada, que andava sem saber o que fazer, que ela possa sair daqui hoje abençoada, guardada, que ela possa sair daqui com a consciência de que o Senhor está com ela, de que o Teu Espírito é quem aguarda, de que o Senhor, meu Pai, quem conduz a vida dela, de que é o Senhor, meu Pai, quem guarda ela em todas as situações, que o guardião, o guarda de Israel, o nosso Deus não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila, o nosso Deus é quem entrega a nossa vitória. Irmão, confie nisso, irmã, confie nisso, creia que o seu Deus está contigo, a vitória do Senhor está sobre a sua vida. Hoje, nessa manhã, o Senhor está contigo, hoje, nessa manhã, o seu Deus te guarda, Ele te protege, entenda isso. Não entre em desespero, não entre em pânico, porque o teu Deus está nessa causa. O Senhor te guarda e Ele te protege desde agora e para sempre. Erga as tuas mãos bem alto aos céus, diga assim comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus, eu creio que o Senhor me guarda desde agora e para sempre. Amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor então. Glória a Deus.